Na terça-feira, 19 de setembro de 2017, o relógio marcava 13h15 em Belo Horizonte. O sol estava forte, o céu limpo e o termômetro marcava 27 graus Celsius. A rotina da Escola Estadual Monte Azul, no bairro Santa Amélia, seguia como em qualquer outra tarde. Alunos correndo pelos corredores, o som dos sinos, o cheiro do recreio ainda no ar. Entre as turmas, estava o sexto ano B, onde estudava Lucas Andrade, de 11 anos. Lucas era um garoto curioso, educado e apaixonado por tecnologia. Vivia com os pais, Marcos, 40 anos, técnico em informática, e Luciana, 36 anos, enfermeira, em um pequeno apartamento na rua São Brás. Os dois trabalhavam muito, mas sempre encontravam tempo para acompanhar as tarefas do filho. Lucas era o tipo de aluno que chegava cedo, sentava na primeira carteira e anotava tudo o que o professor dizia. Naquela semana, uma mudança havia ocorrido. A professora titular, Helena Campos, havia se afastado por motivos de saúde, e a direção anunciou a chegada de uma nova substituta, professora Sofia Mendes, 34 anos. Ela se apresentou de forma calma e simpática, com um sorriso acolhedor e voz suave. "Podem me chamar de tia Sofia", disse no primeiro dia, enquanto organizava o material na mesa. Os alunos gostaram dela. Era atenciosa, fazia brincadeiras leves, elogiava quem participava. Lucas, em especial, parecia admirar sua postura. Sofia o elogiava constantemente por ser prestativo e responsável. No terceiro dia, pediu ajuda para configurar o projetor da sala de multimídia. Lucas ficou animado. Adorava tecnologia e se sentiu importante. No intervalo, Sofia o chamou novamente. Disse que estava impressionada com seu interesse por computadores e que queria ajudá-lo a desenvolver esse talento. Comentou que conhecia um curso gratuito de programação para crianças e que poderia enviar o link para os pais dele. Lucas contou aos amigos, feliz por ter chamado a atenção da nova professora. Nos dias seguintes, Sofia começou a se aproximar mais. Passava a mão no cabelo dele, fazia perguntas pessoais e sempre parecia querer saber detalhes sobre sua rotina fora da escola. Certa vez, perguntou se ele ia para casa sozinho. Lucas respondeu que sim. A mãe trabalhava até tarde e ele costumava voltar com o colega João Vitor. Na sexta-feira daquela mesma semana, Luciana, a mãe, percebeu algo novo. Lucas chegou em casa com um bilhete escrito à mão, assinado por professora Sofia Mendes. No papel, estava escrito: "Seu filho é muito talentoso. Gostaria de conversar sobre um projeto escolar que pode ajudá-lo muito." O bilhete pedia que a mãe ligasse para um número de celular, mas Luciana não teve tempo naquele dia. Na segunda-feira seguinte, 18 de setembro, Sofia apareceu ainda mais próxima dos alunos. Comentou com Lucas sobre um trabalho extra que valeria nota bônus e sugeriu que ele ficasse após a aula para ajudar a montar o mural da turma. Lucas contou aos pais no jantar, e eles autorizaram, achando que era algo simples. Na manhã do dia seguinte, terça-feira, 19 de setembro, Lucas acordou animado. Tomou café, colocou o uniforme azul da escola, o boné que sempre usava e saiu de casa às 12h25. A mãe se despediu com um beijo na testa e disse: "Depois da aula, vai direto para casa, tá bem?" Ele respondeu sorrindo: "Pode deixar, mãe. Hoje vou ajudar a professora Sofia." A última vez que Luciana viu o filho foi naquele momento, na porta do prédio. Às 13h30, Lucas já estava na sala. A professora Sofia chegou poucos minutos depois, com uma pasta de couro e uma bolsa grande. A aula começou normalmente. Testemunhas depois relataram que, ao final do horário, por volta das 17h10, ela chamou Lucas para ajudá-la a carregar alguns materiais até a sala dos professores. Foi a última vez que alguém o viu dentro da escola. Quando o relógio marcou 18h45, e Lucas ainda não havia voltado para casa, Luciana começou a se preocupar. Ligou para o celular da escola, mas ninguém atendeu. Mandou mensagens para o grupo das mães no WhatsApp, perguntando se alguém tinha visto o filho. Uma das mães respondeu: "Vi o Lucas com a professora nova perto do portão, pareciam conversando." Luciana pensou que ele pudesse ter ficado mais um pouco ajudando. Às 20h10, sem notícias, ela ligou para o marido, que estava no trabalho. Marco saiu imediatamente, dirigindo até a escola. Chegou às 20h27. O portão estava trancado. Ele chamou pelo segurança, que respondeu que todos os alunos já haviam saído horas antes. O vigia confirmou que a professora substituta também tinha ido embora no mesmo horário, por volta das 17h30.
Lucas não estava em lugar nenhum. Às 21 horas daquela noite, Marcos e Luciana já haviam percorrido todas as ruas entre a escola e o prédio onde moravam. Nenhum sinal de Lucas. O telefone da casa tocava sem parar. Eram parentes, vizinhos e amigos tentando ajudar. A mãe tentava manter a calma, mas as lágrimas denunciavam o desespero. Às 21 horas e 43, o pai ligou para a polícia militar. Uma viatura foi enviada ao endereço. O sargento que atendeu a ocorrência registrou o desaparecimento e orientou a família a procurar a delegacia de pessoas desaparecidas, no centro de Belo Horizonte, na manhã seguinte. Mas Marcos não quis esperar. Pegou o carro e dirigiu até a Escola Estadual Monte Azul, mesmo sabendo que os portões estavam fechados. Apenas o vigia, seu Américo, estava lá. Um homem simples, de uniforme azul e lanterna nas mãos. "O senhor viu o Lucas sair?" perguntou Marcos. O vigia respondeu, pensativo. "Vi ele conversando com a professora nova. Depois, vi os dois indo em direção à rua lateral. Pensei que ele já estivesse indo embora." Aquela frase ficou ecoando na cabeça do pai. Na manhã de quarta-feira, 20 de setembro, a diretora da escola, Dona Vera, foi informada do desaparecimento. Assim que chegou, chamou todos os professores e funcionários. Sofia Mendes não estava presente. Ela havia mandado uma mensagem dizendo que estava passando mal e não poderia dar aula naquele dia. Luciana chegou à escola logo em seguida, acompanhada de policiais civis. A sala de Sofia foi aberta. Dentro da gaveta da mesa, havia apenas cadernos, algumas folhas impressas e uma garrafa de água. Nada pessoal. Mas no armário dos professores, encontraram um envelope pardo com o nome Lucas escrito à caneta. Dentro havia folhas com anotações sobre o aluno, comportamento, preferências e até observações sobre o horário que ele costumava ir e voltar da escola. Um dos policiais olhou para a diretora e perguntou: "A senhora sabe se essa professora tinha alguma ligação anterior com o aluno?" Dona Vera respondeu, surpresa: "Não. Ela começou há 2 semanas. Trouxe os documentos, recomendação e histórico. Parecia totalmente qualificada." Enquanto isso, Marcos estava na delegacia, prestando depoimento. Mostrou o bilhete que a esposa havia recebido dias antes. O investigador Henrique Bastos, 45 anos, observou a caligrafia e percebeu algo estranho. O número de telefone no bilhete não estava registrado no nome de Sofia Mendes, mas sim em nome de uma empresa de telefonia de São Paulo, com CPF vinculado a um homem desconhecido. O caso foi encaminhado para o setor de crimes contra menores. Naquela mesma tarde, a escola foi isolada e a perícia recolheu imagens das câmeras de segurança. Na gravação de 17 horas e 22, Lucas aparece saindo da sala com a professora Sofia, ambos carregando caixas de papel. Às 17 horas e 27, passam pelo corredor lateral. E, a partir desse ponto, somem das câmeras. Nenhuma outra imagem mostrava Lucas deixando o prédio. Os investigadores solicitaram imagens de estabelecimentos próximos. Um mercado na esquina captou, às 17 horas e 41, uma mulher com roupas semelhantes às da professora entrando em um carro prata, modelo sedã, estacionado em frente à escola. O passageiro parecia uma criança de mochila azul, idêntica à de Lucas. Com base na placa parcialmente visível, o número foi cruzado com o sistema do Detran-MG. O veículo estava registrado em nome de Sofia Mendes da Costa, residente no bairro Floramar. Na quinta-feira, 21 de setembro, uma equipe foi até o endereço. A casa estava trancada, as janelas fechadas, e o carro não estava lá. Os vizinhos relataram que a mulher morava ali havia poucos meses e que, nos últimos dias, parecia estar de mudança. Enquanto isso, a família de Lucas iniciou uma campanha nas redes sociais. Fotos do menino foram compartilhadas por toda Belo Horizonte, com a hashtag Procura Lucas Andrade. O caso ganhou espaço nos jornais locais, no fim de semana, já estava em rede nacional. A mãe gravou um vídeo pedindo ajuda. "Meu filho saiu para a escola e não voltou. Se alguém tiver qualquer informação, por favor, entre em contato. Ele é um menino bom, não faz nada errado. Só quero meu filho de volta." Na delegacia, o investigador Henrique começou a desconfiar que o caso poderia envolver planejamento prévio. Sofia Mendes não tinha registros anteriores de trabalho como professora substituta em Minas Gerais. O nome dela havia sido usado apenas nos documentos entregues à escola, mas, quando conferiram o número do RG, descobriram que pertencia a outra mulher, moradora do interior do estado. A partir daí, surgiu uma nova linha de investigação.
A professora substituta poderia não ser quem dizia ser. Na segunda-feira, 25 de setembro, o caso foi transferido oficialmente para o Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, com apoio da Polícia Federal. Eles descobriram que o nome verdadeiro da mulher era Sônia Maria Kerr, 34 anos, natural de São Paulo, foragida desde 2014 por envolvimento em um caso semelhante. Os investigadores começaram a rastrear seu histórico digital. E-mails, redes sociais e registros de chamadas mostravam que ela havia se cadastrado como professora substituta em diversas escolas pelo país, sempre usando identidades falsas. O padrão era o mesmo: se aproximava de alunos mais jovens, ganhava a confiança deles e, em algum momento, desaparecia. Em Belo Horizonte, o caso de Lucas seria o primeiro a ser amplamente divulgado. À medida que as buscas avançavam, novas pistas começaram a surgir. Na sexta-feira, 29 de setembro, o carro prata usado por Sônia foi localizado em uma estrada vicinal entre Sabará e Caeté, a cerca de 40 quilômetros da capital. Dentro do veículo, havia livros didáticos, roupas femininas e uma mochila azul, idêntica à de Lucas. Mas o menino não estava lá. As buscas se intensificaram. Equipes da polícia e voluntários percorreram áreas rurais, trilhas e propriedades abandonadas. Durante o fim de semana, helicópteros sobrevoaram a região. Cada minuto sem resposta aumentava a angústia da família. Luciana já não conseguia dormir. Marcos permanecia na delegacia, acompanhando cada passo da investigação. O caso começava a mobilizar o país. Programas de TV e portais de notícia dedicavam reportagens inteiras à história do menino desaparecido e da professora misteriosa que havia sumido junto com ele. O que ninguém imaginava é que, nas próximas semanas, uma simples ligação mudaria o rumo de toda a investigação. Na manhã de terça-feira, 3 de outubro de 2017, exatamente 2 semanas após o desaparecimento de Lucas, o investigador Henrique Bastos chegou cedo à delegacia. Enquanto revisava os relatórios, o telefone da central tocou. Do outro lado da linha, uma voz feminina, trêmula, pedia sigilo absoluto. Eu acho que vi a mulher da televisão. Aquela professora. Ela está morando aqui perto, numa casa alugada. A ligação veio de uma moradora de Caeté, cidade a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte. A testemunha relatou ter visto uma mulher com as mesmas características de Sônia Kerr, acompanhada de um menino muito parecido com o das fotos em uma mercearia da região, no sábado anterior. Imediatamente, uma equipe da Polícia Civil e da Polícia Militar foi enviada ao local. Os agentes percorreram as estradas de terra, entrevistaram moradores e verificaram todas as casas alugadas nos últimos 15 dias. Uma delas chamou a atenção: uma chácara simples, cercada por árvores e com um pequeno portão de ferro, a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade. O contrato de locação havia sido feito em nome de Cláudia Mendes, outro pseudônimo. Ao chegar, os policiais perceberam que o imóvel estava vazio. No chão, marcas de pneus recentes. Dentro da casa, havia restos de comida, uma garrafa d'água e roupas de criança espalhadas sobre um colchão. Sobre a mesa, um caderno de anotações trazia desenhos feitos por uma criança. Na capa, o nome Lucas escrito com letra infantil. A descoberta foi levada imediatamente à imprensa. A notícia se espalhou em minutos, reacendendo as esperanças da família. No mesmo dia, o delegado responsável, Dr. Fábio Mendonça, concedeu uma coletiva. Temos indícios de que o menino esteve neste imóvel até poucos dias atrás. Nossa prioridade é encontrá-lo com vida e localizar a responsável o quanto antes. Enquanto isso, a perícia trabalhava na análise das evidências. Pegadas encontradas no quintal coincidiam com o calçado de criança usado por Lucas, conforme descrito pela mãe. Um copo de vidro trazia impressões digitais que, mais tarde, confirmariam a presença de Sônia Kerr. O caso ganhava contornos de urgência nacional. O Disque Denúncia passou a receber dezenas de ligações por dia. Alguns relatos eram falsos, mas outros começavam a montar um padrão. A mulher havia sido vista em postos de gasolina, pequenas pousadas e estradas rumo ao interior do estado. Na madrugada de 6 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal registrou uma ocorrência envolvendo um carro abandonado próximo a Itabira, a 120 quilômetros de Belo Horizonte. O veículo era o mesmo sedã prata utilizado no dia do desaparecimento, agora com as placas trocadas. Dentro, havia um caderno com anotações da mulher, descrevendo rotas seguras, locais discretos e horários sem movimento. A partir desse ponto, o FBI foi contatado para auxiliar com análise de dados e padrões de comportamento,
pois o caso apresentava semelhanças com investigações internacionais de grooming presencial. Luciana e Marcos acompanhavam tudo pela televisão e pelas visitas frequentes à delegacia. A cada nova pista, crescia a mistura de esperança e medo. As noites eram longas e silenciosas. No quarto de Lucas, o videogame continuava ligado na prateleira, o tênis ao lado da cama, e o calendário ainda marcava o dia 19 de setembro, o último em que o menino havia dormido em casa. No dia 9 de outubro, uma nova denúncia trouxe luz ao caso. Um motorista de caminhão relatou ter dado carona a uma mulher e um menino em uma estrada próxima a Governador Valadares. Segundo ele, ela dizia ser mãe do garoto e afirmava estar fugindo de um ex-marido violento. O motorista desconfiou, porque o menino permanecia em silêncio, cabisbaixo, olhando pela janela. As equipes foram enviadas imediatamente. Câmeras de segurança de um posto confirmaram a presença dos dois, às 22h46 do dia anterior. A mulher usava boné e óculos escuros, mas o menino, de mochila azul, era inconfundível. A busca se estendeu pelas cidades do Vale do Rio Doce. No dia 11 de outubro, a polícia recebeu uma nova informação. A mulher havia alugado um quarto em uma pousada simples, em Aimorés, na divisa com o Espírito Santo. Ao chegarem, os agentes encontraram o quarto vazio. Mas no banheiro, sobre a pia, havia uma escova de dentes infantil e uma camiseta do Atlético Mineiro, time favorito de Lucas. Os investigadores sabiam que estavam perto. A área foi cercada, e as rodovias monitoradas com apoio da PRF e das polícias dos dois estados. Enquanto isso, na casa dos Andrade, a rotina era de espera e oração. Luciana mantinha o quarto do filho intacto, assistindo a cada notícia com o coração apertado. O pai, exausto, já quase não dormia. Amigos e vizinhos faziam mutirões de panfletagem, colando cartazes com o rosto de Lucas em supermercados, praças e terminais de ônibus. Na manhã de 16 de outubro, às 7h45, a central da Polícia Civil recebeu uma nova denúncia anônima. Um morador relatava ter visto uma mulher e uma criança entrando em um casebre abandonado, próximo ao Rio Doce, na zona rural de Aimorés. As equipes se deslocaram imediatamente. O local era de difícil acesso, cercado por mato alto e árvores antigas. Quando os agentes chegaram, perceberam que o portão estava entreaberto. A porta dos fundos havia sido arrombada. Do lado de fora, havia uma pequena fogueira ainda acesa e restos de comida recente. No chão, um caderno de atividades escolares. Na primeira página, o nome de Lucas. As buscas foram intensas por toda a manhã. Por volta das 11h23, os agentes encontraram, entre os arbustos próximos ao rio, uma mochila azul parcialmente coberta por folhas. Dentro estavam livros escolares, um lanche embrulhado e uma foto da família Andrade, recortada e dobrada cuidadosamente. Era a confirmação, Lucas havia estado ali. A partir daquele ponto, a investigação passou a ser tratada como caso de sequestro prolongado, com envolvimento interestadual. O Ministério da Justiça autorizou o uso de recursos federais e equipes de rastreamento por satélite. Na noite do dia 18 de outubro, uma câmera de pedágio registrou novamente o veículo prata, agora com nova placa, cruzando a BR-262 em direção à Vitória, ES. A mulher ao volante parecia ser a mesma das imagens anteriores. Tudo indicava que Sônia tentava deixar o estado. Uma operação conjunta foi montada. A Polícia Rodoviária Federal, em colaboração com o BOP e a Polícia Civil do Espírito Santo, montou barreiras em vários pontos da rodovia. E então, na madrugada do 20 de outubro de 2017, às 2h47, um carro com as mesmas características foi avistado próximo à entrada de Fundão, a 40 km de Vitória. Os agentes seguiram o veículo discretamente, esperando o momento certo para a abordagem. Poucos minutos depois, o carro parou em um posto de gasolina. A mulher desceu, e o menino permaneceu no banco do passageiro. Os policiais agiram rapidamente. Sônia foi detida sem resistência. Lucas estava dentro do carro, assustado, mas vivo. O relógio marcava 2h58 da madrugada de 20 de outubro de 2017 quando o rádio da viatura transmitiu a confirmação. Criança localizada. Reforço a caminho. Situação controlada. Na delegacia de Vitória, a notícia chegou antes mesmo da equipe desembarcar. 2 agentes acompanhavam o menino, que, embora cansado, parecia fisicamente bem. Lucas estava calado, abraçado a uma mochila surrada e com os olhos fixos no chão. Foi levado imediatamente ao Hospital Infantil da capital para uma avaliação médica completa.
Os médicos confirmaram, ele estava desidratado e bastante abalado emocionalmente, mas sem ferimentos. A equipe de psicologia do hospital o acolheu, enquanto os pais eram avisados em Belo Horizonte. Luciana e Marcos pegaram o primeiro voo para Vitória naquela mesma manhã. A viagem durou menos de 1 hora, mas pareceu eterna. Quando chegaram ao hospital, encontraram o filho sentado em uma cadeira, com um cobertor azul nos ombros. Ao ver os pais, Lucas correu e os abraçou sem dizer uma palavra. O silêncio daquele momento dizia mais do que qualquer explicação. Do lado de fora, jornalistas aguardavam. A notícia do resgate se espalhou por todo o país. Mas dentro da sala da delegacia, a investigação estava apenas começando. O interrogatório. Sônia Kerr, ou professora Sofia Mendes, como era conhecida na escola, foi levada sob custódia à Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente. Durante o interrogatório, ela manteve a postura calma, quase serena, que havia mostrado desde o primeiro dia de aula. Disse que jamais faria mal ao menino e que o mantinha sob seus cuidados. Quando questionada sobre o motivo de ter assumido identidade falsa e fugido por quase um mês com o garoto, respondeu apenas: "Eu precisava protegê-lo." Os investigadores descobriram que Sônia havia sido professora de ensino fundamental em outras 3 escolas de Minas Gerais, sempre contratada como substituta temporária. Em todas, apresentava documentos aparentemente legítimos, mas os registros no MEC nunca existiram. Usava diferentes nomes, CPFs falsos e históricos de vida inventados. Em uma das escolas anteriores, uma denúncia havia sido registrada por comportamento inapropriado com alunos, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Sônia desapareceu logo depois, mudando novamente de cidade. A perícia também confirmou que ela usava múltiplos números de celular e perfis em redes sociais criados com identidades diferentes. Em um deles, encontrado em um notebook apreendido, havia mensagens trocadas com outros usuários, onde ela comentava sobre alunos especiais que precisavam ser salvos de famílias destrutivas. O passado revelado. Durante as investigações, descobriu-se que Sônia havia crescido em um lar conturbado. Seu pai, um homem rígido e autoritário, fora afastado da família por maus tratos quando ela ainda era adolescente. Desde então, ela demonstrava comportamento obsessivo por proteger crianças de lares que, segundo ela, eram perigosos. Ela nunca teve filhos. Vivia sozinha, mudando constantemente de endereço e empregos. Segundo o laudo psicológico solicitado pela Justiça, apresentava distúrbios de identidade e fixação afetiva com figuras infantis. Quando conheceu Lucas, viu nele uma figura que despertava esse instinto distorcido de proteção. Durante os interrogatórios, afirmou que o menino não estava seguro com os pais e que só queria levá-lo para um lugar melhor. Os investigadores, no entanto, confirmaram que não havia qualquer indício de negligência familiar. A própria assistente social da escola descreveu a família de Lucas como exemplar, presente e amorosa. O desfecho judicial. O caso ganhou ampla repercussão nacional. Após o indiciamento, Sônia foi denunciada por sequestro e falsidade ideológica, permanecendo presa preventivamente até o julgamento. O processo durou quase 2 anos. Durante esse período, ela passou por diversas avaliações médicas e psicológicas. Em 2020, a Justiça Mineira considerou-a inimputável parcialmente, determinando sua internação em um hospital psiquiátrico de segurança máxima por tempo indeterminado. A decisão dividiu opiniões, mas garantiu que ela não voltasse a ter contato com crianças. O retorno de Lucas. Enquanto isso, a família Andrade tentava reconstruir a rotina. Lucas precisou de acompanhamento psicológico e ficou 1 ano afastado da escola. Aos poucos, voltou a estudar, agora em uma instituição particular, com acompanhamento especializado. Em uma entrevista concedida anos depois, já adolescente, ele comentou brevemente o que lembrava. "Eu achava que estava ajudando a professora. No começo, achei que era um projeto da escola. Só depois percebi que algo estava errado." Hoje, Lucas vive com os pais e se dedica à área de tecnologia, como sempre sonhou. Segundo a mãe, o que o manteve firme foi o desejo de voltar para casa e seguir a vida que ela e o pai haviam construído para ele. O caso foi oficialmente encerrado em março de 2021, com a sentença definitiva e a reabilitação completa do menino. A Escola Monte Azul reforçou seus protocolos de contratação e segurança, exigindo verificação completa de identidade e histórico de todos os professores temporários. Reflexão final. Este caso marcou profundamente a comunidade escolar e serviu de alerta para todo o país.
Mostrou como a confiança entre pais, alunos e educadores precisa ser equilibrada com cautela e transparência. E reforçou a importância de que qualquer sinal estranho, por menor que pareça, seja comunicado imediatamente às autoridades. Porque, às vezes, o perigo não vem de onde esperamos. E a gentileza excessiva pode esconder intenções que só o tempo revela. Passaram-se alguns meses desde o reencontro. O bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte, aos poucos voltou à rotina. As crianças voltaram a brincar nas calçadas, o portão azul da escola estadual Monte Azul foi pintado novamente, e o nome de Lucas deixou de ser comentado nos corredores. Mas dentro da casa dos Andrade, as lembranças daquele setembro nunca desapareceram. Luciana manteve por muito tempo o hábito de verificar a mochila do filho antes das aulas. Marcos passou a levá-lo e buscá-lo pessoalmente, mesmo quando o trabalho apertava. E Lucas, que antes era expansivo e falante, precisou de tempo para se sentir seguro novamente. Durante um período, evitava olhar para qualquer pessoa de jaleco branco ou com crachá escolar. A terapia o ajudou a reconstruir a confiança, passo a passo. A psicóloga explicou que ele havia sido manipulado por alguém em posição de autoridade, uma figura que ele acreditava representar segurança e aprendizado. Foi justamente esse desequilíbrio de poder que permitiu que a tragédia se iniciasse. O alerta para as escolas. O caso de Lucas levou a Secretaria de Educação de Minas Gerais a revisar todos os protocolos de contratação de professores substitutos. A partir de 2018, passou a ser obrigatório o cruzamento de dados entre escolas, secretarias e órgãos federais para evitar contratações com documentos falsos. A Escola Monte Azul também instalou câmeras em todos os corredores e portões, além de adotar um sistema eletrônico de registro de entrada e saída dos alunos. A diretora, em entrevista, afirmou: "Não é sobre desconfiança, é sobre segurança. Uma escola é responsável pela integridade física e emocional de cada criança que passa por seus portões." Pais e professores receberam treinamento sobre sinais de alerta de comportamento inadequado de adultos em ambiente escolar, algo que até então era raramente discutido. Entre os sinais apontados pelos especialistas estavam: interesse excessivo de um educador em um único aluno, ofertas constantes de atenção ou presentes, isolamento de um estudante em atividades fora do padrão, comunicação direta e fora de horários escolares sem justificativa. Esses comportamentos, quando observados em conjunto, devem sempre ser comunicados à direção da escola ou às autoridades. O impacto emocional. O trauma de Lucas se transformou em aprendizado. Durante a adolescência, ele começou a participar de palestras e campanhas sobre segurança infantil e confiança responsável. Em uma dessas palestras, em 2022, disse diante de uma plateia de estudantes: "Eu não sabia que uma pessoa podia fingir tão bem. Hoje, eu aprendi que desconfiar não é falta de educação, é cuidado." As palavras do garoto viraram manchete em jornais locais e inspiraram um projeto escolar chamado Cuidado Não é Medo, que até hoje circula em escolas de Minas Gerais. A iniciativa visa ensinar crianças e adolescentes a reconhecer situações de manipulação emocional e a pedir ajuda sem medo. Luciana e Marcos também se tornaram porta-vozes da campanha. Para eles, reviver o passado nunca foi fácil, mas sempre foi necessário. O casal conta que, no início, evitava falar sobre o caso, mas percebeu que o silêncio apenas aumentava a dor. Hoje, acreditam que contar a história é uma forma de proteger outras famílias. Nós não queremos que ninguém passe pelo que passamos. Se tivéssemos sabido o que procurar, talvez tudo tivesse sido diferente. Disse Marcos, em entrevista ao programa local Minas Acontece. O papel da comunidade. Após o caso, várias escolas da região implementaram programas de educação emocional e confiança segura, voltados a alunos e responsáveis. As famílias foram orientadas sobre a importância de conhecer todos os profissionais que têm contato direto com seus filhos, além de manter diálogo constante sobre o cotidiano escolar. Os especialistas reforçam que crianças e adolescentes devem se sentir à vontade para contar tudo o que acontece em sala de aula, inclusive elogios, presentes ou mensagens recebidas de adultos. A confiança entre pais e filhos é a linha mais forte de proteção. Também se aprendeu algo valioso: o perigo pode estar disfarçado de bondade. E nem sempre quem se apresenta como salvador é realmente alguém que quer ajudar. A lição final de Lucas. 5 anos depois, em uma manhã ensolarada de setembro de 2022, Lucas voltou à escola Monte Azul. Agora com 16 anos, entrou pelos mesmos portões que um dia o viram sair sem retorno. Lá dentro,
A nova diretora o recebeu com lágrimas nos olhos e disse que ele era a prova viva de que prevenção e empatia salvam vidas. Lucas caminhou até o pátio, olhou as crianças brincando e respirou fundo. Disse em voz baixa, quase como um sussurro: eu consegui voltar. E, naquele instante, pela primeira vez, o passado finalmente parecia distante. A mensagem que fica. Histórias como a de Lucas Andrade lembram que a segurança infantil é uma responsabilidade coletiva. Pais, professores, diretores e colegas precisam agir juntos. Um simples alerta, uma observação atenta ou uma conversa podem evitar situações irreversíveis. A empatia e a atenção são os maiores escudos que uma comunidade pode oferecer a uma criança. Cada olhar cuidadoso, cada atitude responsável, ajuda a garantir que histórias assim não se repitam. Deixe seu like, ajuda o algoritmo a levar esta conscientização para mais famílias. Inscreva-se no canal Casos Arquivados. Toda semana trazemos histórias que educam e alertam. Compartilhe este vídeo, principalmente com pais, mães e professores. Comente aqui embaixo, você já conversou com seus filhos sobre segurança escolar e confiança em adultos? Casos Arquivados, porque histórias como esta precisam ser contadas para que nunca mais se repitam.